Fala aí, galerinha. Esse vídeo agora é sobre exercícios de vetor, né? É uma continuação, no caso, do vídeo de vetor 1, vetor 2 e vetor 3, ok? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Exercício 1. Esse exercício aqui, gente, é sobre soma de vetor, né? Vetor de mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos e direções perpendiculares. Ó, determine o módulo do vetor soma de A, que é igual a 60 unidades, de B, que é igual a 80 unidades, em cada caso. Ó, no caso da letra A, você tem aqui dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, o vetor A e o vetor B. Os dois, no caso, estão na horizontal e para a direita. Ou seja, o ângulo de separação entre eles é um ângulo de 0 grau. Na letra B, a gente tem aqui vetores de mesma direção, porém em sentidos opostos. O vetor B, ele está, no caso, na direção horizontal e para a direita, e o vetor A está na direção horizontal e para a esquerda. Já o vetor C, ele está em direções perpendiculares, formando um com o outro ângulo de 90 graus. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? O seguinte, vamos fazer a resolução aqui primeiro da letra A. Quando eu tenho, no caso, vetores de mesma direção e mesmo sentido, para calcular, no caso, a resultante, a soma desse vetor, é uma soma simples, A mais B, porque ele está na mesma direção e mesmo sentido. Então vai ficar, no caso, 60 mais 80. 60 mais 80, no caso, eu vou ter uma resultante de 140 unidades. Ok? Então tá aí, letra A resolvido, bem simples. Letra B. Você tem vetor de mesma direção e sentidos opostos. Como o vetor B é horizontal para a direita, eu considerei que é positivo, quando eu inverto o sentido, ele fica negativo. Então, o vetor A, que é horizontal para a esquerda, vai ser negativo. Portanto, aqui vai ser A menos B. B 80 e A 60. Então, vai ficar 80 menos 60. O vetor soma aqui vai ser igual a 20 unidades. Beleza, gente? Tá aí. E o vetor C? O vetor C é o seguinte, ele está em direções perpendiculares. Se ele está em direções perpendiculares, no caso, ele forma um ângulo de 90 graus. Né? Então, você vai usar, sempre que ele formar um ângulo de 90 graus um com o outro, você usa o teorema de Pitágoras. Vai ficar S ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aí. 60 ao quadrado, 3.600. 80 ao quadrado, 6.400. Somado, no caso, esses valores aí, eu vou ter, no caso, que o vetor soma aqui, ele vai ser S igual a raiz de 10.000. E a raiz, no caso de 10.000, ele vai ser igual a 100. Então, o vetor soma aqui é igual a 100 unidades. Então, é uma questão bem simplesinha, tá? Só para a gente, no caso, exercitar e memorizar, no caso, quando eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e os sentidos opostos e direções perpendiculares. Ok? Tá aí, gente. Vamos lá, gente, para o segundo exercício. No nosso segundo exercício, eu tenho a questão aqui de regra do polígono. Você tem o seguinte, considere o conjunto de vetores representado na figura sendo igual a um módulo de cada vetor. Então, ele quer que você resolva as operações A mais B, A mais B mais C, A mais B mais C mais D. Tem um módulo respectivamente iguais a. Ele quer o módulo, no caso, dessas somas aí, das três somas. Tá? Ele dá, no caso, esses vetores aqui, são 4 vetores que eu tenho, e você faz, no caso, a soma de acordo com os vetores que eu tenho aí. Certo? Vetor A, na direção horizontal e para a direita, vetor B vertical para baixo, C horizontal para a esquerda e D vertical para cima. E aqui estão as alternativas. Primeiro ele está querendo o seguinte, e ele quer respectivamente, né? Então, se é respectivamente, vamos fazer primeiro aqui A mais B. Vamos para a resolução. Então, tem aqui, no caso, A mais B. Né? Como é que eu faço aqui, no caso,
a soma de A mais B? Primeiro, eu vou traçar aqui o vetor A. Depois eu traço o vetor B, de forma que a origem de B toque na extremidade de A. É uma regrinha isso aí. Certo? Na soma, eu vou ter que encostar, no caso, extremidade com origem. Tá aqui. E agora a resultante. A resultante parte da origem do primeiro vetor, que é A, e vai até a extremidade do último vetor, que é B. Ou seja, a origem da resultante tem que estar na origem de A, que é o primeiro vetor. E a resultante, no caso da resultante, ela tem que estar na extremidade de B. Tá aqui, ó. Ou seja, no vértice, no caso, no primeiro vértice do vetor resultante, tem que estar origem com origem. No segundo vértice, tem que estar extremidade com extremidade. Então, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Lembrando que A e B são catetos. E o outro vetor aqui é a hipotenusa. E ele fala na questão que o módulo desses vetores aí, qualquer um desses aí, A, B, C e D, vai ter módulo igual a 1. Então, usando Pitágoras, eu vou ter o seguinte. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ficar S ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. S ao quadrado é igual a 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Como esse 2 aí, como no caso esse S está ao quadrado, né? Você vai pegar esse valor, esse 2 aí que está na potência, e passa para o outro lado na operação inversa. A operação inversa é potenciação e radiciação. Então, essa é igual a raiz de 2. Tá? Observe nas alternativas que você tem, logo de cara, o primeiro vetor 3 raiz de 2. Né? 3, no caso, alternativas que tem logo de cara raiz de 2. Então, você poderia já eliminar a letra A e a letra B. Mas aí é o seguinte, vamos fazer, no caso, a próxima soma. A mais B mais C. Aí você faz o seguinte, traça o vetor A. Agora traça o vetor B, de forma que a origem de B toque na extremidade de A. E agora o vetor C, de forma que a origem de C toque na extremidade de B. Sempre na soma, nos vértices, você vai ter extremidade com origem. Observe aí. A parte da setinha é a extremidade. E a parte, no caso, a outra parte do vetor é a origem. E a resultante, parte da origem do primeiro e vai ter a extremidade do último. Tá aí. Certo? Esse aqui é o vetor resultante. Aí é o seguinte, gente. Se você observar, o vetor resultante ele tem o mesmo comprimento do vetor 1. Do vetor B. Então, se o vetor B tem módulo 1, então o vetor resultante, que é S, também tem módulo igual a 1. É a resposta. Esse aqui vai ser igual a 1. E agora, gente, vamos fazer a soma A mais B mais C mais D. Como é que eu faço? Primeiro eu vou traçar aqui o vetor A. Se é A mais B, então em seguida vem o vetor B. E a origem de B toca na extremidade de A. Agora eu vou traçar o vetor C, de forma que a origem de C toque na extremidade de B. Tá aí. Origem com extremidade. E agora eu traço o vetor D, de forma que a origem de D toque na extremidade de A. Então formou aqui um quadrado. Um quadrado em que todos os vértices você tem extremidade com origem. Certo? Se você tem extremidade, você não tem nenhum vértice, nenhum lado aí que tem origem com origem ou extremidade com extremidade. Se você não tem nenhum vértice assim, então a resultante ela é igual a zero e não tem resultante. Ok? Então a resposta... Terceiro exercício. Exercício 3, bem simples. É um exercício sobre regra do paralelogramo. Dois vetores A e B, de mesma origem, formam entre si um ângulo θ igual a 60 graus. Se os módulos desses vetores são A igual a 7 unidades e B igual a 8 unidades, qual o módulo do vetor soma? Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que fica o gráfico. Ele quer A mais B, né, com ângulo de 60 graus. Vê só, gente, eu vou usar essa regrinha aqui quando, no caso, os ângulos de separação for diferente de 0, 180 e 90. É o caso dessa questão, que o ângulo de separação é igual a 60 graus. Tá? Então, como é que vai ficar? Eu vou traçar aqui o vetor A.
Depois vou traçar o vetor B, de forma que a origem de B toque na origem de A. É diferente da regra do polígono, onde você tem a origem com extremidade. Aqui é a regra do paralelogramo, então vai ser origem com origem. Tracei B aqui. O que você faz agora? Traça uma reta paralela a A e uma reta paralela a B. Você está vendo aí que essa reta paralela tem o mesmo comprimento de A. Então vai ser A também. Uma reta paralela a B. Então B, no caso, tem o mesmo comprimento da reta paralela. Então aí também é B. Existe um ângulo entre eles que é o ângulo de 60 graus. Né? E no caso, a resultante ela forma uma diagonal, saindo das duas origens de A e B. Esse é o vetor resultante. Os dados, para achar no caso o módulo A igual a 7, B é igual a 8, e o cosseno de 60 é igual a 1 meio. Vamos para a resolução agora. Vê, como esse ângulo é diferente de 0, 180 e 90, a forma que eu vou usar é essa aqui, ó. S é ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno. Aí só é substituir os valores. Aí eu vou ter S ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 7 vezes 8 vezes 1 meio. 7 ao quadrado dá 49, 8 ao quadrado 64. Eu vou cortar aquele 2 com outro 2 que está embaixo aí da fração. Vai ficar apenas 7 vezes 8, que dá 56. Somando aqui, S ao quadrado é 169. Como S está ao quadrado, eu pego esse 2 no caso, que está em forma de potência, e passo para o outro lado com a operação inversa, que é a radiciação. Então S vai ficar igual a raiz de 169, que vai ser igual a 13. Então, respondida aí essa terceira questão. Vamos para a próxima questão agora. Ó, exercício 4. Eu tenho aqui o seguinte agora. Uma questão sobre subtração de vetores. Dados vetores V1 e V2 representados na figura, com V1 16 unidades e V2 10 unidades. Pede-se. Ele dá aqui no caso o gráfico. E na letra A ele quer representar o vetor D igual a V2 menos V1. E depois ele quer o módulo. Vamos representar o vetor graficamente logo então. Traça o vetor V1 na letra A. Agora traça o vetor V2 de forma que a origem de V2 toque na origem de V1. Agora eu vou traçar o vetor menos V1, até porque é V2 menos V1. Então, se V1 é horizontal para a direita e você inverte o sentido dele, se você no caso vai deixar ele negativo, tem que inverter o sentido, ele vai ficar horizontal para a esquerda. Eu vou ter menos V1. O que eu faço agora? Traço uma reta paralela a menos V1 e uma reta paralela a V2. A resultante ela parte das duas origens, de V2 e menos V1, formando a diagonal. Esse aqui é o vetor D, que é o vetor de diferença. Vamos ver agora a letra B. Na letra B, o que ele está pedindo é um módulo. Resolução. Como no caso é uma subtração e esse ângulo é diferente de 0, 180 e 90 graus, a forma que eu uso é essa aqui. Vetor resultante ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, menos, porque é uma subtração, 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno. Substitui os valores. Aí eu vou ter aqui, no lugar de V1, 16, no lugar de V2, 10. E no lugar do cosseno, 1 meio, porque é o cosseno de 60. 16 ao quadrado vai dar 256. 10 ao quadrado vai dar 100. Como eu cortei 2 de um lado e 2 do outro, o 2 no caso que está na fração e o 2 está lá na frente, multiplicando 16 e 10, vai ficar 16 vezes 10, que dá 160. Fazendo essa operação aqui, eu vou ter aqui 196, no caso, 196. Como no caso esse D está ao quadrado, eu passo esse 2 para o outro lado em forma de raiz. Então vai ficar D igual a raiz de 196, né? A raiz de 196 é 14. Então, o módulo desse vetor D, dessa subtração, é 14 unidades. Beleza? E a gente conclui por aqui o assunto de vetor. Tá? Conclui por aqui. Próximo assunto da gente, composição de movimento.
Beleza, galera? Até mais.